Trouxe aqui duas tabelas. Então, imagine você que essas duas tabelas são criadas. Imagina que esse arquivo está compartilhado na empresa. Essa tabela verde sou eu que alimento e essa tabela amarela é outra pessoa da equipe, o Stefano. O Stefano coloca essas informações e eu coloco essas. E no final, eu preciso gerar um gráfico. Não vou nem falar de dashboard, eu preciso criar um gráfico sobre isso. Qual que é o trabalho que você que não sabe mexer no Power Query teria que fazer toda vez que eu pedisse um relatório? Você teria que copiar esses dados numa outra tabela, aí pegar esses daqui, copia e cola nessa outra tabela para gerar uma terceira tabela para a gente poder ler as informações. O Power Query faz isso. Só que se você pedir uma única vez, ele faz, decora o que tem que fazer, e toda vez que você precisa repetir esses dados com informações novas, linhas a mais ou a menos, ele faz automaticamente. Então, é um robô que vai criar essa atualização para você. Fechado? Isso é muito útil para qualquer pessoa que trabalha com planilhas, porque a maioria faz isso na mão. E se você nunca precisou, saiba que um dia vai chegar o seu momento e essa live é para abrir a sua mente com essas possibilidades. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês entenderem esse exemplo específico, ó, onde parece que as duas tabelas têm a mesma informação, mas hashtag, só que não. Data, nome. Já comecei que não tem data e nome aqui. Então ela é igual, mas é diferente? Ela tem as mesmas informações, mas essa sacola de Lego aqui é uma sacola que está mais organizada e essa daqui está com uma organização diferente. Porém, o que tem dentro são peças de Lego. Tá, vamos ver outras diferenças. Ela tem aqui, nessa primeira, 7 colunas. Só que a do Stefano tem, vamos selecionar para ver aqui, ó, 8 colunas. Ou seja, as informações, além de não estarem na mesma ordem, elas não têm o mesmo número de colunas. Quem já passou por uma situação dessa? Coloca eu no chat, por favor, que eu quero saber. Ó, a Eliana já falou que fez muito trabalho na unha. A gente vai juntar a tabela verde com a tabela amarela, sem ter que fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Outra coisa, tem uns ajustes que a gente faz manualmente que o Excel com o Power Query podem ajudar. Por exemplo, aqui no setor está escrito letra B, letra C, letra A. Esses são os setores. Lá na planilha que tem do outro lado, não está escrito letra. Está escrito X, Y, X, Y, X, Y. Só que na hora que eu for levar isso para um gráfico, eu preciso padronizar. Essa é a parte que eu disse lá no comecinho, que são muitas etapas de modelagem. Ou seja, eu tenho sempre que lembrar que coloca isso para frente, coloca para trás, tira isso, substitui por aquilo. Então, o Power Query também vai resolver esse problema. Eu vou fazer o exemplo já de numa outra tabela. Então, eu preciso criar uma terceira. Vou aqui para o cantinho, vou pintar aqui só para a gente saber onde vai ser criada essa nossa tabela. Vai ser a nossa tabela laranja, só para facilitar com as cores. Para o Excel e para o Power Query, isso aqui é apenas um intervalo de informações, tá? Intervalo de dados. Não quer dizer nada. E também não é uma tabela. Por quê? Porque ele só é uma tabela se eu pedir para formatar como tabela. Mas esse assunto você pode pesquisar aqui no canal, só pesquisar Karen Abessia formatar como tabela, que tem um monte de vídeos para entender mais profundamente. Vou clicar no meio dessa tabela fake aqui, desse monte de células. E lá em cima, vou clicar no menu Dados. E dentro do menu Dados, eu encontro Obter e Transformar para todo mundo que tem a ver com Power Query, para fazer uma consulta poderosa. E eu posso trazer os dados de tabela ou intervalo, ó, tá aqui. Esse tabela ou intervalo já vai ler todo mundo da tabelinha verde. Ó, tabela ou intervalo, cliquei. O Excel já adivinhou. Mentira, adivinhou não. Ele faz uma lógica, porque o Excel é virginiano. Então ele fala assim, ó, eu olhei para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda
E entendi que você gostaria de trazer as informações que estão da C4 até a I-157. Ele só encontrou os dados preenchidos, procurou o primeiro espaço e trouxe. E aí ele diz também que a gente tem cabeçalho, só para confirmar. O que é o meu cabeçalho que está marcado aqui? Ó, é a parte do título. Ah, é isso mesmo? Sim. Como está correto, eu vou dar OK. E aí vai começar uma revolução, umas coisas piscando, coisas esquisitas vão acontecer. Bem-vindo, é o Power Query. Tá, então, lá no começo dessa aula, eu disse que o Power Query, ele é um cérebro extra do Excel. Sim, e agora a gente está entrando nesse cérebro para pedir para ele trabalhar mais rapidamente. Depois eu vou voltar para o Excel. Então, já vou mostrar como é que volta, que é a principal informação que você precisa saber. Você está aqui dentro do Power Query, uma tela estranha, e aí lá em cima, você só vai fechar. E aí as pessoas ficam meio nervosas e perguntam para mim, fechar onde? Eu falo, no X. Qual X? No Xão. O X de fechar tudo. Ó, vai lá no X, da direita, o vermelhinho, clicou, e aí é só ler. Editor do Power Query. Bom, a gente entrou no Power Query, beleza. Você deseja manter as alterações? Sim. Eu não fiz nada, mas você vai querer manter, porque você entrou no Power Query. E a partir de agora você vai mexer aqui dentro. E tudo que você mexer, você quer manter. Entendeu? Manter, foi, voltou para o Excel. Ai, meu Deus! Como isso aqui é um tutorial do zero para você entender como começar no Power Query, presta muita atenção nessa parte. Toda vez que a gente pega os nossos dados, então eu estava lá na minha tabela verde, que, como o próprio Excel já transformou isso numa tabela, ele mudou de cor. Não vamos falar sobre cor, está tudo certo. Eu pedi para ele pegar esse pacote de Lego, levar lá para os nossos robôs, transformar as coisas do jeito que a gente quer. No caso, a gente não transformou nada, mas a gente poderia ter feito. E aí, na hora que eu saio, automaticamente ele fala, ó, deixa eu te mostrar o que eu fiz. E aí ele cria uma nova planilha. Ó, lá embaixo, tabela 1. Mas tem a mesma coisa, é porque você não mudou nada. Mas lembra que eu falei que você poderia pegar essas peças e falar, Excel, lixa os cantinhos para ficar redondo? Aqui são os cantinhos redondos. Por exemplo, eu posso pedir para ele tirar colunas, trocar de lugar, e tudo vai acontecer, e ele quer me mostrar, porque ele é aparecido. Ele quer, posso mostrar? Posso mostrar? Aí ele vem aqui e mostra. Mas isso não é necessário. Inclusive, isso aqui deixa o seu arquivo mais pesado. E eu não preciso mostrar aqui. Cara, mas eu quero ver para ver se deu certo, porque meu chefe pediu, porque eu preciso mostrar. Legal. Você pode mostrar, mas saiba que se você mandou conectar, por exemplo, com mais de 1 milhão de linhas, não cabe 1 milhão de linhas no Excel. Então, ele não vai te mostrar 1 milhão aqui. Por isso aqui só é válido, você só pode falar para mim que vale a pena mostrar e deixar desse jeito, se você quiser apresentar as linhas em detalhes, se você tiver poucas linhas e se alguém te pediu. Se ninguém te pediu, não precisa. Tá bom. Karen, mas o não precisa, eu faço o quê? Você vai chegar aqui nessa planilha, ó, tabela 1, vou botão direito, eu vou excluir essa planilha. Pronto. Tá, mas Karen, eu perdi tudo? Não, presta atenção. Uma vez que eu peguei essa tabela e pedi para o Power Query, lá no menu dados, analisar tabela ou intervalo e criar uma consulta poderosa, que é o que o Power Query fez, ele levou os dados lá para o cérebro extra, que é o Power Query, vem comigo. Aqui à direita, ele criou apenas uma conexão. E por que ele fez isso, apenas conexão? Porque eu acabei de apagar a tabela, a planilha que ele fez do lado. Então agora ele só tem uma conexão de dados. E tá tudo bem. Vamos lá. Vocês têm que ir até o raciocínio final para entender tudo comigo, tá bom? Vou chegar aqui nessa tabela 1, que o nome não pode ser esse, senão a gente vai ficar perdido. E vou dar um clique. Ó, clique 2 vezes para entrar de novo no Power Query, para refinar essa minha consulta. E agora a gente vai começar a imaginar coisas. Vamos imaginar coisas. Imagine que a gente tem aqui a nossa planilha toda,
Só que o gestor número um não pode entrar em nenhuma dessas análises. Porque o gestor número um não faz parte mais da empresa. Não pode mais aparecer no gráfico. Só que todos os relatórios, eles vêm... Tem um problema lá no relatório. Todo relatório vem com o número 1. Todo. E é normal acontecer esse sistema, tá? Tipo, aí vem um produto, tá? Mas ignora. Então, a gente vai ignorar o gestor número 1. Tá bom. Começamos, então, dentro do Power Query, a fazer uma transformação. Porque o Power Query serve para obter e transformar dados. A gente só obteve. Agora eu vou transformar. Eu vou falar, gestor, ó, o filtrinho. Deixa eu aumentar o zoom 6. Ó, filtro do gestor, tipo um filtro de Excel. Eu vou chegar aqui e falar, eu não quero o número 1. Ó, não quero o número 1. Vou dar OK. Nossa, mas isso não é um filtro? É. Só que no Power Query é como se você estivesse excluindo o número 1. Por quê? Porque agora, quando a gente voltar para o Excel, toda vez que eu voltar e pedir um gráfico, um relatório, ele vai fazer tudo e tirar o número 1. A partir de hoje, quer dizer que se a Rosalina, beijo, Rosalina, se ela gerar um relatório amanhã que tem o número 1, ela não precisa lembrar que teve que tirar. Por quê? Porque o Power Query criou uma etapa para sempre tirar uma linha, para filtrar o número 1. É aqui que tem a parte interessante. Ele vai mostrando todas as etapas que a gente fez. Sacou? Aí, tiramos o número 1. Vamos ver o que aconteceu. Eu vou clicar no X lá em cima para fechar. Ó, X lá em cima para fechar. Manter. Aí, vamos ver o que vai acontecer. Apenas conexão. Meu Deus! Mas onde é que eu vejo isso? Não aconteceu nada. Eu não estou sabendo se funcionou ou não. Ó, essa aqui é a base principal, que tem o nosso número 1, que é o gestor. Aí a gente pediu para o Excel levar isso para uma consulta poderosa. Foi para cá. E aqui dentro, ele arrumou e tirou o número 1. Mas como é que eu posso ver isso? Ah, você podia ver naquela tabela, aquela planilha que eu mandei você excluir, ou você pode ver direto numa próxima análise que a gente vai fazer, por exemplo, com uma tabela dinâmica. Ah, mas eu não sei nem o que é tabela dinâmica. Para aqui, coloca a carinha dessa tabela dinâmica, que tem um monte de aula para você entender melhor. Então, vamos fazer um teste. Para que isso apareça numa tabela dinâmica, tem mais um passo. Eu vou clicar aqui em cima dessa tabela 1, com o botão direito, e pedir para carregar para. Ó, eu vou pedir para essa tabela, para essa consulta, na verdade, ser carregada para outro lugar. Que outro lugar poderia ser? Por exemplo, pode ser uma tabela dinâmica. Posso clicar aqui, eu quero um relatório de tabela dinâmica. Vamos ver então. Relatório de tabela dinâmica numa nova planilha, para não bagunçar essa. Vou dar OK. Olha o que vai acontecer. Ele está pronto para me mostrar uma tabela dinâmica. Por exemplo, eu quero a quantidade total de gestores, por gestor. Olha o que aconteceu. Não temos o gestor número 1. Glórias! Uhul! Por que que não tem? Porque a gente tirou lá no Power Query. Quer dizer, aqui eu tenho, porque aqui é a base completa. E aqui, vou chamar isso de relatório. No meu relatório, não tem mais, não tem mais. Porque ele está limpo, sacou? Isso é maravilhoso. Vamos evoluir, então. Cheguei aqui, essa tabela é muito grande, mas essa é a do Stefano. Deixa eu colocar a corzinha verde para a gente falar sobre cores. Então, essa daqui é a minha tabela. Mas eu preciso juntar essas informações com a tabela das informações que tem do Stefano, que é a tabela amarela. Olha que maravilhindo. Vou selecionar qualquer célula aqui dessa tabela. Vou lá em cima em dados. Vou pedir de tabela o intervalo, do mesmo jeito.
Vou dar OK, estou seguindo a mesma sequência. E agora, dentro do cérebro extra do Excel, eu tenho duas consultas. Uma que vê a tabela 1 e uma que vê a tabela 3. Gente, mas não é 2, a minha é 15, a do outro é 17. É por isso que eu gosto de dar nome certinho para as coisas aqui, entendeu? Essa tabela 1, aqui, ó, eu vou clicar 2 vezes e vou chamar de base Karen, porque só eu mexo nela. E a outra é do Stefano, então eu vou clicar aqui embaixo, ó, 2 vezes, base Stefano. Pronto. Agora eu consigo identificar melhor isso. É como se eu estivesse colocando rótulos, etiquetas para organização. Tá, e agora? Bom, na base Karen, a gente vai usar data, nome, quantidade, valor, gestor, setor e produto. Todas essas colunas existem na base Stefano, porém, elas não estão na ordem. Tudo bem, o Power Query sabe que na hora de juntar, ele vai procurar o nome na primeira ou na segunda, terceira, quarta, aqui. Ele pesquisa onde precisar, você não precisa ter as colunas no mesmo lugar. O que você precisa é que elas tenham o mesmo nome para ser automático, porque senão o Excel não tem como adivinhar nem o Power Query, tá? Ó, aqui na base Stefano, eu também vou mandar filtrar o número 1. Então, eu vou começar clicando na setinha, dizendo aqui, ó, que eu não quero o número 1. Vou dar OK. Pronto. Eu poderia fazer outro filtro, tá? A gente tem produtos importados nessa base e na outra, produtos nacionais. Fechou? Então, eu quero juntar essas duas coisas. Parte muito legal. Eu posso tirar lixo dessa base. Por exemplo, coluna de nota fiscal. Coluna de nota fiscal só tem na do Stefano e não vai servir para mim. Então, eu vou pedir para o Power Query e para os robôs. Vou clicar uma vez só em nota fiscal e vou deletar, ó, delete. Pronto. A partir de agora, toda vez que eu mandar ele atualizar ou importar dados, ele sabe que mesmo vindo a coluna de nota fiscal, tem que ignorar e excluir. Para a hora de juntar com Karen e Stefano, eles ficarem arrumadinhos. E como que eu provo que o Excel vai saber fazer isso dentro do Power Query? Aqui, ó, colunas removidas. Todos os passos que a gente está dando, ele vem aqui e altera. E vai acrescentando, né? Prontinho. Ó, agora que eu tenho as informações iguais, só falta uma parte. O setor aqui só tem a letra, ó, XY, XY. No meu, ele está escrito letra tararã. Ó, tá vendo? Letra A, letra B. E eu quero tirar isso. O legal é que eu vou fazer uma vez e o Power Query vai fazer para sempre. Eu posso clicar direto aqui nessa coluna. Com o botão direito, eu encontro várias coisas legais. Por exemplo, substituir valores. Então, é como se eu estivesse fazendo um localizar e substituir que fica para sempre organizado. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Valor a ser localizado. Letra, espaço. Então, toda vez que ele achar aqui letra, espaço, qualquer coisa, tem que substituir por nada. Acabou. Vou dar OK. O robozinho arrumou uma vez, sabe que vai ter que arrumar para sempre. Vamos ver como é que ficou isso? Eu mostrei como faz para fechar e ir direto para lá, para o Excel. Agora eu vou mostrar como daqui a gente pode pedir para fechar e carregar. Ó, outra opção. Inclusive, que é mais garantida da gente poder ter o poder de escolher. Eu vou clicar em fechar e carregar para, porque eu quero decidir o que vai acontecer com essas informações. Eu quero apenas criar conexão. Aqui, ó, apenas criar conexão. Show. E vou dar OK. Vamos ver o que vai acontecer. Nada. Pra gente, nada. Mas dentro do Power Query, ele já conseguiu arrumar pra gente essas linhas. Então, vamos ver como é que a gente vai juntar as duas coisas. Essa tabela eu vou deixar na cor... azul. E colocar esse título em azul aqui para eu conseguir conversar, porque eu adoro conversar em cima de cores, fica muito mais fácil. Então, eu tenho duas bases bagunçadas, vamos dizer assim, porque aqui, ó, tem letra ABC, mas aqui dentro eu já arrumei essa tabela.
Aqui eu tenho coluna de nota fiscal, que é lixo para mim, mas aqui eu já arrumei essa tabela. Tenho duas bases. E agora eu preciso juntar essas duas bases. Eu não preciso nem ter colocado isso aqui numa tabela dinâmica, tá? Eu só preciso juntar para criar uma terceira base de dados, para assim criar uma tabela dinâmica, por exemplo, um gráfico, um relatório, só pedindo atualização com um clique. Como fazer isso? Vou clicar fora, numa célula nada a ver, em branco aqui, e vou pedir lá no menu dados, que é onde mora o Power Query, obter dados. A partir do momento que a gente levou as informações verdes e azuis para dentro do Power Query, eu criei consultas novas. Eu criei a consulta chamada base Karen e criei a consulta chamada base Stefano. Agora eu posso combinar essas consultas, ou seja, juntar todo mundo numa tabelona para pedir uma análise, um relatório, uma tabela dinâmica, um gráfico, o que você quiser. Dentro do combinar, existem duas possibilidades. Uma é mesclar, que é quando eu preciso fazer a mesma coisa que um PROC V. Eu tenho um depara de tabelas, por exemplo, que eu não vou ter tempo de explicar nessa aula, mas o mais comum, mais usual, vai ser o acrescentar. O desenho ajuda muito. Olha como é que está o desenho aqui. O acrescentar tem uma setinha com uma tabela em cima, uma embaixo, e uma vai para outra. Até quando a gente encosta, ele fala acrescentar duas consultas dessa pasta de trabalho. Quer dizer que no acrescentar, ele vai deixar eu juntar, mas só se ela for uma consulta. Ele não junta duas tabelas, ele junta duas consultas. Uma consulta está escrito apenas conexão. A outra consulta está escrito 104 linhas carregadas. Vamos ver o que vai acontecer? Eu vou pedir uma planilha em branco aqui, obter dados, combinar consultas, acrescentar. Acrescentar o quê? Eu podia ter 50 consultas aqui nessa lista. Por isso, o Power Query deixa a gente escolher. Olha que legal. Concatene, nome feio, né? É para unir. Junte, grude, una linhas de duas tabelas em uma única tabela. Eu vou escolher aqui a base Karen e a base Stefano. Eu mudaria essa mensagem audaciosa que sou para duas consultas, ou 3 ou mais consultas, tá? Mas é o mesmo conceito. Vou dar ok, vou esperar ele pensar. E o que está acontecendo nesse momento? Uma consulta. O Power Query criou uma outra consulta juntando as duas datas, os dois nomes, quantidades, valores, gestores, setor e produto. Parte muito legal. Todo trabalho que eu tive nas outras duas bases, para limpar, para excluir, eu tive uma vez só. Parte muito legal 2. Não preciso me preocupar que data está aqui na base Karen e data está lá na última, na base Stefano. Isso é muito legal, cara, é muito legal. E aí ele veio aqui e trouxe para mim. O nome dessa base é acrescentar um. Nada a ver, né? Então, vou chamar isso aqui de base final. Base final. Essa base não tem gestor número 1, porque eu tirei individualmente em cada uma aqui. Mas eu poderia chegar no final e falar assim, na verdade mesmo, eu queria só, deixa eu ver, eu quero tirar o setor A. Se aparecer o setor A nessa junção, quero tirar. Vem para cá e desmarca o setor A. Vou dar ok. Acabou, eu não tenho que me preocupar mais, fiz só uma vez. Vou mandar fechar? Vamos ver? Fechar e carregar para... Atenção! Eu quero... Vamos pegar uma tabela dinâmica, que aí a gente já confirma se deu tudo certo? Vou dar ok. Nessa tabela dinâmica, tem que estar tudo junto. Produto nacional e importado. Vamos testar? Produtos, linha. Ai, gente, uma lágrima caiu aqui, ó. Que emoção. Tá aqui. Eu quero ver a quantidade. Quantidade total.
Show. Então, ele somou as quantidades. E agora eu quero ver isso por gestor. Análise de dados, inserir segmentação. Quero colocar o gestor aqui, ó. Vamos ver? Não temos o gestor número 1. Show de bola. Por quê? Porque o Power Query deixou a gente limpar. Eu tinha tirado o setor, né? Então, vou colocar aqui setor. Ó, o importado tem setor X e Y e o nacional B e C. Não tem mais o setor A. Ou seja, por mais que... Deixa eu excluir essa planilha para ficar mais limpinho. Por mais que nas nossas bases eu tenha aqui o A, lembrando que letra A, lembra? Que agora ele já arrumou? Por mais que eu tenha aqui o A e eu tenha o número 1, quando eu juntei tudo na minha base final, no meu relatório final, ele já tirou. Eu posso brincar aqui com os números, fazer um gráfico, fazer um dashboard automático. Outra coisa muito interessante, eu fiz tudo num arquivo só. Foi o exemplo que eu trouxe para essa live. Mas a gente poderia fazer isso no arquivo zerado. Então, eu posso pegar aqui um arquivo em branco e pedir, em vez de analisar uma tabela ou um intervalo, que é o que eu fiz porque eu estava no mesmo arquivo, eu posso mandar ler um arquivo de Excel que está em outro lugar. Aí entra a parte da segurança, que é muito interessante, porque eu posso estar num arquivo e deixar ele numa pasta 1 da rede, que é o dashboard final cheio de gráficos lindos, maravilhosos, e a minha base de dados está numa outra pasta, 2, que não libera acesso para todo mundo. Só para quem tiver acesso na pasta X. Então, uma questão de segurança bem interessante também, de deixar em 2 arquivos. E aí, se alguém mandar um por e-mail, não vai conseguir atualizar se não tiver acesso à rede e ao arquivo principal, que é a base de dados. Um conceito interessante para você pensar. Lembra que a segurança é uma das informações que eu coloquei aqui, ok? A gente usava para coisas pesadas o Access.